Bem-vindo, querida amiga e querida amiga, a mais uma rúbrica dos apontamentos da semana. É bom estar na sua companhia, na sua presença também, e esta semana nós voltamos a estar juntos para tratar de mais um tópico. Para isso, contamos efetivamente com a presença do pastor Elídio Carvalho, a quem nós queremos saudar, e como dissemos a semana passada, o assunto que nós trataríamos esta semana tinha que ver com o batismo de Jesus e as tentações. Ora bem, este tema, pastor Elídio, suscita-nos algumas interrogações, entre as quais, por exemplo, logo, obviamente, à cabeça, o que é que significa o batismo. Isto se calhar é pertinente para que nós, a partir daqui, possamos então depois desencadear todo o resto do nosso programa. É que muitas vezes, quando nós falamos de batismo, ouvimos falar, apetece-nos dar umas dicas porque é necessário corrigir algumas coisas, não é? E, de uma forma, a filologia mostra-nos e ajuda-nos a compreender algumas coisas, e aqui, em particular, neste tema que é o batismo. Porque, vulgarmente, nós ouvimos falar de outras igrejas, a noção de batismo, que há o batismo por imersão e o batismo por aspersão. Por imersão, que é o que as igrejas normalmente fazem, não é assim? Que mergulham na água, e por aspersão, que faz, por exemplo, outras igrejas, a Igreja Nacional, a Romana, portanto, que é aspergir sobre a cabeça de um recém-nascido, ou com um pouco mais de idade, pingos de água. Ora, mas nós aí, filologicamente, nós encontramos aí já uma certa incoerência e contradição. Porque a palavra batismo é uma palavra grega que significa mergulhar em. O facto de se dissermos eu batizo o outro por imersão, porque a palavra baptizo já significa mergulhar em. Portanto, estamos a repetir duas vezes a mesma coisa. Exatamente. Ora, e porquê? Porque a sua significação tem a ver com, simbolicamente, o batismo morte, que isto é, como como mergulha dentro da água, simbolicamente morre e ao ressuscitar, portanto é que a pessoa quando sai do batismo ou quando mergulha na praia, na água na praia, não é assim? A pessoa que está lá um tempinho curto dentro da água e quando vem à superfície, portanto é como se estivesse a nascer de novo e simbolicamente é isso que o batismo significa. E o batismo de Jesus não foi, como a palavra de Deus nos mostra claramente, diferente. Porque os evangelhos mostram-nos que Jesus entrou na água ter com João e Jesus saiu da água. E portanto, o batismo de Jesus também tem algumas conotações e variantes para vermos exatamente o peso que significa entrar na água, sair da água e porque é que Jesus se batiza. Qual é a razão de ser desse mesmo batismo? É muito importante porque, de facto, essa imagem que o pastor Elídio, digamos, nos apresenta, que é entrar na água e o sair da água, tem uma relação estreita, efetivamente, porque tem um significado espiritual bastante profundo, não é verdade? E tem uma relação estreita com, aliás, o próprio Jesus faz também um bocadinho essa analogia quando ele se refere depois à questão do batismo como sendo a pessoa, ao ser mergulhada, está a ser sepultada, digamos, o seu modus vivendi do passado até ao momento em que conhece Jesus, não é? Portanto, o seu modus vivendi do passado está a ser sepultado, digamos, na própria morte com Jesus, não é? E depois, ao ressurgir, sair da água, tem a aplicabilidade espiritual de, portanto, ressuscitar para uma nova perspectiva de vida, não é? Portanto, que muda literalmente, não é? Entre o passado, o presente e para o futuro, não é? Daí o nascer da água e do Espírito. E do Espírito, muito bem. Bom, no texto de Lucas, capítulo 2, e estes versículos, portanto, que são o versículo 41 até o versículo 50, é-nos dito aqui, pastor Elídio, que depois da festa da Páscoa em Jerusalém, no regresso a casa, isto é, a Nazaré, portanto, José e Maria, a determinada altura, vão perder o seu filho, vão perder, portanto, Jesus. Duas perguntas. A primeira, muito bem, aonde é que o vão encontrar? E segunda pergunta,
Qual é a atitude de José e Maria para com Cristo quando o encontram de facto? O Evangelho de Lucas mostra-nos que eles, ao regressarem para casa, desencontraram-se de Jesus. Eles pensavam, como era tudo em caravana, Jesus não estava, Jesus, a criança, Jesus, sim. com 13 anos, eles foram a Jerusalém fazer a festa da Páscoa e a celebrar a festa da Páscoa e, ao mesmo tempo, celebrar aquilo que se chamava o Bar Mitzvah, ou seja, o menino da lei. Isto é, quando a criança começava a participar no culto, portanto, a transição da idade. Diríamos, na linguagem de hoje... Porque Jesus, nessa altura, está com 13 anos de idade. Exatamente. Diríamos hoje, o que provavelmente as pessoas conhecem, para entender o que estamos a falar, tipo primeira comunhão. Não é? Ora, portanto, neste está, não está, talvez esteja à frente da caravana, talvez esteja atrás, o certo é que ao longo de um tempo, de 3 dias, não encontraram Jesus e ao fim desse tempo procuraram, voltaram de novo a Jerusalém e onde é que foram encontrar Jesus? No templo. E no templo, numa situação insólita, encontraram Jesus a falar com os doutores da lei. Ora, com 13 anos, que inicia a iniciação ao culto, como é que se pode uma criança estar a interrogar os doutores da lei? Vemos que aí já há qualquer coisa de diferente, especial, neste menino chamado Jesus. O que é interessante é, quando nós analisamos bem o texto, vemos que Maria e José dirigem-se a Jesus de uma expressão normal e humana, como nós podemos entender, ou seja, Jesus, imaginemos Jesus está a falar no seio daqueles homens de saber e a porta abre-se e alguém fala dali para aqui. E é a voz de Maria e de José dizer, então nós, eu e o teu pai, ansiosos te procurávamos. Esta é a asserção de Maria em relação a Jesus. E que é legítima como pai. O que é normal. Normalíssima, exatamente. Mas o que é interessante é a resposta que Jesus dá a esta asserção de Maria. Onde diz lá, Jesus diz, no verso 49, diz que não sabeis vós que me convém tratar das coisas do meu pai. E o texto acrescenta a dizer que Maria e José ouviram aquelas palavras e não entenderam rigorosamente nada das palavras de Jesus. O que é interessante é que agora podemos tentar compreender o que se passa na mente daqueles que estavam ali ao lado de Jesus. Então, se aquele senhor é o pai e a mãe, como é que este jovem aqui está no nosso meio diz que me convém tratar das coisas do meu pai, não sabeis vós que... Ora, este vós, Maria e José, aparentemente não tem nada a ver com esta criança. Quem é realmente esta criança? E é isso que Lucas nos mostra, assim como os outros evangelistas, não é assim? Os outros evangelhos, quem é efetivamente Jesus nas suas diferentes vertentes. E convém que o cristão, aquele que se diz cristão, tendo essa desinência em si, possa estar à altura de conhecer quem realmente é Jesus e o que é que ele representa para mim e o que é que eu devo fazer para ser mais semelhante a ele. Obviamente. E não haja dúvida que, na realidade, já nessa altura como hoje, estamos a falar efetivamente de alguém que era, de facto, Deus feito homem, e é isso que realmente é espetacular e é importante. No batismo de Jesus por João, pastor Ilídio, que encontramos tanto em Lucas, no capítulo 3, versículo 21 e 22, e Mateus 3, portanto, versículos 13 até ao versículo 17, nós encontramos ali, efetivamente, vários diálogos, interessantes, aliás, não é? Que diálogos nós podemos ver exatamente ali? Um deles que encontramos em Mateus, no capítulo 3 e no verso 13 em diante, que é quando Jesus se aproxima de João para ser batizado, João vai dizer, mas eu é que devia de ir a ti e não tu a mim. E é interessante a resposta que Jesus dá, convém, deixa por agora, se permite ver aqui no texto, onde vemos aqui também uma nuance muito interessante. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, como dizia, encontramos aqui uma nuance interessante acerca deste diálogo de Jesus com João Batista na hora do culto. Diz aqui,
no verso, estou a ler Mateus 3, verso 15, Jesus, para respondendo, disse a João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir de toda a justiça. Ora, se nós lermos o texto original, não está lá isto. Ou seja, a resposta de Jesus dizer, deixa por agora. Mas o que ele está a dizer é, usa o termo afiemia, ou seja, ele está a dizer é liberta-me. E temos que perguntar, seguindo o texto, liberta-me de quê? Não é? E depois ele diz, porque assim nos convém. Nos quem? Está ele com João? Nos quem? Exatamente. É muito importante isso. Ora, e logo a seguir aparece um segundo diálogo. Isto é, quando Jesus está a batizar-se, portanto, há algo que vem do céu, portanto, há uma voz que vem do céu, há uma entidade, embora dita em forma corpórea como de pomba, não quer dizer que seja, e há uma voz subsequente, ao dizer, eis o meu filho amado em quem muito me comprazo. Portanto, vemos a origem em cima, vemos ao meio uma entidade e vemos Jesus em baixo. E essa voz vem de cima, eis o meu filho amado em quem muito me comprazo. Porque a voz não vem da pomba ou aquela entidade, mas sim a voz que vem oriunda de cima. Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos, quer queiramos, quer não, pelo menos filologicamente, vemos uma entidade acima, uma entidade a meio e uma entidade abaixo. O que é interessante também é, se nós recordarmos um pouquinho, se juntarmos ao período pré-clássico, porque há certas imagens na Bíblia que nós só as entendemos se conhecermos certas coisas da história, e em particular no período pré-clássico. Ora, lembro quando nós estudamos o início de Roma, fala Rómulo e Rémulo como a loba que os amamenta. E também quando os deuses escolhiam alguém para governar, havia a noção de que havia um pássaro, neste caso uma águia, sendo a rainha dos céus, que pairaria sobre a pessoa eleita pelos deuses para que ele pudesse governar. O que acontece com Rómulo e com Rémulo no início da urbe romana. Ora, e com Jesus, curiosamente, também podemos ver aqui também a imagem desta ave em cima de Jesus ao dizer, este é, sendo o veículo intermediário dessa voz, este é o meu filho amado em que eu muito comprazo. Ou seja, este que está aqui está apto e pronto para governar. Ou seja, para desenvolver, para cumprir aquilo que eu quero que se faça. E é por isso, como um eco do diálogo entre Jesus e João, porque nos convém que assim aconteça. Repara que este nos convém não tem a ver tanto com o Deus Yahvé, com o Jeová, se quisermos, com o Deus Todo-Poderoso, mas tem a ver com esta série Deus, esta entidade no meio e Jesus em baixo. Que no fundo é aquilo que nós podemos ver também, de certa maneira, no livro do Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, ou seja, na criação, não é? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o termo o que lá está, o pairar, o termo que nós encontramos é chocar a água. Não que a vida venha da água, mas que a água é ela que vai é nela que sairá tudo aquilo que estava dentro dela, ou seja, a parte seca. Ora, e ele ao pairar sobre Jesus, esta imagem, em forma corpórea como não quer dizer que seja, não é? Vai fazer, de certa maneira, a eleição daquele que é realmente o Filho de Deus ou o Filho do Homem. Muito bem. É interessante esses diálogos que nos ajudam realmente a perceber efetivamente este Deus extraordinário, não é? Com uma missão específica, de facto, não é? Já vimos, portanto, o significado do batismo de Jesus, já vimos, de facto, digamos, a importância que esse mesmo rito tem, digamos, na nossa vida espiritual também. Vemos agora estes dois diálogos extraordinários, mas, Pastor Elídio, Lucas, ele insere a genealogia de Jesus e vai inseri-la exatamente
com uma particularidade, é que ele insere a genealogia de Jesus entre o batismo e as tentações. É curioso. Porquê? Qual é a razão? Não podia ser depois, não podia ser antes, porque é que, de facto, é entre, não é? Lucas é o único evangelista que fala, que faz isto. É verdade que Mateus, Marcos e Lucas, e se quisermos algumas vezes sobre João, há diversos temas que eles podemos encontrar um pouquinho ali, um pouquinho ali, para vermos o filme todo completo. Mas Lucas é o único a fazer isto. Ou seja, fala no batismo de Jesus, intercala a genealogia de Jesus e depois as tentações de Jesus. Porquê? Porque não esqueçamos que, como dissemos no primeiro programa, que Lucas é, nem mais nem menos, há de ser como tendo profissão, como médico, foi discípulo de Paulo. E a imagem de Paulo que caracteriza Paulo é falar sobre o primeiro e o segundo Adão. Um que é um ser normal e outro que é um espírito vivificante. Uma alma vivente, que é de Adão, mas o segundo Adão, um espírito vivificante. Ele diz isso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, e no verso, a partir do verso 40 em particular. Ora, e vemos aqui que o que é que ele está a dizer com isto? Ele está a dizer, se lermos no capítulo 3, portanto, que estamos a falar, a genealogia começa, o batismo começa desde o verso 21 ao verso 22, e a genealogia começa do verso 23 ao verso 38. E depois no capítulo 4, então temos as tentações. Ora, a genealogia porquê? Porque ele começa, repare, e o mesmo Jesus, no verso 23, o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, como se cuidava, e estamos aqui no ano 27, 30 anos porque porque Jesus nasce cerca de 4 anos antes do ano zero da nossa era, portanto, e depois diz que ele era filho de José. E vai fazendo a genealogia de uma forma descendente. Portanto, ou seja, como nós dissemos, eu sou filho, aquele senhor é meu filho, mas eu por sua vez sou filho de... E ele está a dizer, pois bem, aquele senhor, eu Jesus, sou filho, eu Jesus, sou pai de, por sua vez o outro é pai de, e assim sucessivamente até andarmos para trás. E ao fim da genealogia, que é no verso 38, diz assim, Cainã é filho de Enós, portanto, ele está a dizer que Jesus é filho de José. José, por sua vez, é filho deste. Este, por sua vez, é filho do outro. Exatamente. E ele vai descendo até chegar ao ancestral e no verso 38 diz e Cainã é filho de Enós é filho de Sete, Sete é filho de Adão e Adão é filho de Deus. A ver a ideia? Portanto, para dizer o quê? Como Adão é filho de Deus... Portanto, o primeiro Adão vem diretamente no vinho em folha, filho de Deus, sem menor mancha, sem menor propensão ao pecado. Ao passo que Jesus, o segundo Adão, era filho, como se cuidava, repare, se lermos aqui no início da genealogia, o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, como se cuidava, filho de José. Portanto, onde vamos colocar em ênfase a diferença entre o primeiro Adão, filho de Deus, e o segundo Adão, como se pensava, filho de José. E é por isso que aparecem as tentações a seguir. Ou seja, onde o primeiro Adão vai cair, não é assim? O segundo Adão vai vencer. O segundo Adão vai vencer. Exatamente. Muito bem. Essa é a ideia. Essa é a mesma ideia. Extraordinário, realmente, digamos, esta perspectiva, bastante importante, e não haja dúvida que tudo isso dá não somente a credibilidade à inspiração bíblica, como vimos no primeiro programa da semana passada, mas dá, sobretudo, dá-nos a todos nós e àqueles que nos acompanham, portanto, no programa, dá-nos, efetivamente, a apetência de querer, de fazer deste Jesus o nosso Salvador pessoal, de facto. De facto. Muito bem. Temos uma última pergunta, Pastor Ilídio. A determinada altura é dito pelo Evangelho de Lucas que Jesus foi movido pelo Espírito. Há outras versões que diz que foi levado, não é, pelo Espírito ao deserto para ser testado, não é? Outras versões dizem tentado por Satanás. Portanto, temos aqui esta dicotomia de ideias, portanto, ou seja, é Jesus que vai para o deserto, ele é levado e movido pelo Espírito de Deus, mas para ser testado e para ser tentado, não é? Pastor Ilídio, eu penso que há aqui diálogos que nós observamos
E quais são esses diálogos que nós constatamos nas diferentes tentações pela qual Jesus passa? É verdade que não temos tempo de aflorar, de dissecar em pormenor o que acabámos de aflorar. Iremos só aflorar este tema, que é tremendamente rico e vasto. Lembrava somente ler este contexto da ida de Jesus sob o Espírito para o deserto, na tentação, para ser testado, testar, no excelente comentário que o Espírito faz, pois é de Deus, pois com certeza, não é? No livro de Já Todas as Nações, na página, no capítulo 12, que diz respeito à tentação, onde ela fala acerca da ida de Jesus para o deserto, na página 102, 103 a 105, onde diz assim, por exemplo, passo a ler um outro excerto: quando Jesus chegou ao deserto, estava rodeado da glória do Pai. Porque reparem que eis o meu filho amado em quem muito me comprazo. Absorto da comunhão com Deus, foi erguido acima da fraqueza humana. Mas a glória de Deus, de repente, esfumou-se. E ele agora aparece como um simples, totalmente indefeso, totalmente frágil, a todos os níveis. E o que é que aparece? Diz a serva do Senhor que aparece Lúcifer, ou seja, Satanás. Como? Diz aqui que disfarçado em anjo de luz. E o que ele vai dizer para Jesus é: pois bem, olha, eu sou um anjo enviado a Deus para te suster. Dou-te os parabéns porque a tua prova chegou ao fim. Ainda bem, porque eu tenho 40 dias de jejum e de oração. Só que, numa primeira fase, ele vai enganar Jesus porque era um anjo resplandecente, um anjo da luz. E não era a primeira vez que descia um anjo do céu para animar Jesus. Ora, simplesmente aquilo que ele diz vai trair, como acontecerá mais tarde, quando Satanás imitar a vinda de Jesus. E diz aqui a serva do Senhor, na página 104, repito, de Já Todas as Nações, no 12º capítulo, na página 104, diz aqui: conquanto aparecesse como um anjo de luz, essas primeiras palavras traíram o seu caráter. E quais são as primeiras palavras? Se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ora, o que vemos aqui é que Jesus, a primeira tentação, não é por acaso que a primeira tentação é no aspecto físico, o Deus vento, que é em relação a esta dicotomia entre o primeiro Adão, como vimos, e o segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão cai pelo ventre, o segundo Adão vence a tentação do ventre. Se tu és o Filho de Deus, não só posta em causa, também tem outra noção tremendamente importante. É que é dito lá que a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, a palavra, na linguagem grega, é a palavra logos. No princípio era a palavra logos. Mas aqui, quando Jesus diz toda a palavra de Deus, não é a palavra logos que encontramos, é a palavra rema. Ora, o que é isto? A rema é a palavra que é pronunciada por Deus. E logos é a palavra que é escrita. Ora, recordemos que 40 dias antes, Deus tinha dito lá de cima do céu: eis o meu filho amado em quem muito me comprazo. E tu, Satanás, está a dizer: se eu sou filho de Deus, pois bem, eu confio, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nas palavras que eu ouvi ao dizer: eis o meu filho amado. Por isso é que ele usa rema, a palavra pronunciada por Jeová, a palavra pronunciada por Deus. E haja o que houver, eu nunca colocarei em causa essa mesma palavra. Portanto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra pronunciada por Deus, ele viverá. Muito bem. Meu querido amigo, minha querida amiga, estaríamos aqui o resto, enfim, muito mais tempo, na companhia uns dos outros, com certeza, para ouvirmos, enfim, tão belas explicações e tão belas pistas e indicações acerca deste assunto que nós acabamos de estudar, que é a questão do batismo e das tentações de Jesus. De facto, nada disto fará sentido se eu e o meu amigo e a minha querida amiga não permitirmos que Jesus seja o Senhor da nossa vida. É por tudo isso
tudo quanto na realidade Jesus experimentou nesta terra, a inspiração da Bíblia, as tentações de Cristo, o seu batismo, tudo isto faz sentido, porque o maior desejo do coração de Deus é que Jesus faça parte, efetivamente, do seu plano de vida. Por isso, nós vamos ficar por aqui esta semana e para a semana nós voltamos a encontrar-nos. E tenho a certeza que voltaremos a ter um outro assunto extraordinário na companhia do pastor Ilídio Carvalho. Portanto, para si, meu prezado amigo, deixe que lhe, enfim, digamos, envie um forte abraço e convido a si e a toda a sua família, enfim, a continuar connosco na próxima semana para mais uma rúbrica dos apontamentos da semana. Bem-ajam e até para a semana, se Deus quiser.